Muito boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado à generosa apresentação do General Rui Moura e queria também agradecer a confiança que a organização desta tertúlia depositou em mim para fazer esta conferência. Começo por fazer um pedido de fazer uma pequena declaração pessoal, que é a seguinte, mas essa contém a explicação porque é que eu me atrevi a fazer uma exposição sobre um tema que tem sido abordado por pessoas bem mais habilitadas do que eu para o efeito. Acontece o seguinte, no ano 2008 foi um ano muito importante para mim, porque eu até esse ano do Brasil conhecia o aeroporto do Rio de Janeiro, onde estive umas horas à espera de uma ligação para Buenos Aires. E, de facto, em 2008, de repente, fui ao Brasil 2 vezes no mesmo ano. E na segunda vez, em agosto, tive a sorte de ir a São Salvador, e em São Salvador fui visitar a Igreja de São Francisco e a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco. Foi um momento absolutamente extraordinário da minha vida, porque de repente tive a surpresa de ver uma paisagem pintada em azulejos na parede de uma igreja em São Salvador, uma imagem que me era conhecida, até porque eu vivo bem perto do Mosteiro dos Jerónimos. Portanto, é esta a justificação do meu atrevimento, porque sempre me apeteceu partilhar as fotografias que nessa altura tirei, com muita gente que eventualmente não conhece, nem poderá nunca conhecer ao vivo, e com uma imagem de qualidade, ou pelo menos de alguma qualidade, não é que as minhas fotografias sejam boas, mas mais do que nas revistas em que foram publicadas as fotografias deste conjunto de azulejos que existe na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de São Salvador da Bahia. Ora, muito bem, a personagem principal deste espetáculo, porque no fim de contas de um espetáculo se tratou do princípio ao fim, porque foram acontecimentos que tiveram de tudo, casamentos feitos, casamentos desfeitos, traições, vinganças, mortes, foi um enredo como se fosse um livreto de uma ópera. E a personagem principal, como digo, foi a Mariana Vitória de Bourbon, uma menina de 3 anos, que foi levada em 1721 para Paris para se casar com o futuro Luís XV. Ora, o Luís XV era meio adoentado e o que acontece, como ela era muito pequenina, tinha 3 anos apenas, o casamento obviamente não se podia consumar. Mas começou a haver uma certa nervoseira na corte de França, porque precisavam de que houvesse um herdeiro quanto antes para garantir a continuidade, até porque o futuro Luís XV era fraco, pensavam, de saúde, ou pelo menos era fraco em criança, de maneira que, a certa altura, a jovem noiva, coitadinha, que tinha passado o seu tempo em Versailles, se calhar, a brincar às bonecas e a aprender alguma coisa de francês e dos costumes da corte, acabou por ser repudiada e voltou para trás para a França, para grande vergonha da corte espanhola e do rei Filipe V. Ora bem, para se desagravar desta ofensa que lhe tinha feito a França, surgiu a ideia, e a iniciativa foi de Espanha, de casar a nossa Mariana Vitória com o nosso príncipe Dom José. Já tinha havido um casamento arrematado anteriormente, ainda que não consumado ainda, entre a nossa princesa Maria Bárbara e o Fernando de Bourbon, que era o segundo filho do primeiro casamento de Filipe V. Mas só que nessa altura ainda não se sabia que ele vinha a ser rei. De maneira que, seja como for, a ligação do nosso Dom José com Mariana Vitória veio, no fim de contas, reforçar essa aliança que se pretendia, e essa sim, sabia-se que junto do rei de Portugal estava uma infante, do futuro rei de Portugal estava uma infanta de
de Espanha, a Maria Vitória. Portanto, foram dois casamentos que foram arrematados, um já estava e este passou a estar. Passou a estar quando a princesa foi pouco tempo depois da princesa ser repudiada, no ano de 1725, um ano terrível para o rei de Espanha, porque teve problemas de saúde, teve esta vergonha que a França lhe infligiu, renunciou ao seu reinado, reinou o seu filho primeiro, Carlos, que morreu 7 meses depois. Não era coitado, o pobre rei andava atrapalhado da vida e foi a melhor maneira que ele encontrou de responder à França foi casar a Mariana Vitória com o Dom José. É claro que o nosso príncipe, o nosso rei, Dom João V, abraçou essa ideia o mais possível, porque, como vamos ver, para ele acabou por ser uma grande vitória, uma grande abertura para a diplomacia portuguesa. O acontecimento despertou grande interesse no estrangeiro, porque, no fim de contas, eram duas grandes monarquias da Europa antiga, digamos assim, que tinham sido já aliadas várias vezes, cujas relações não eram nada de especial, não tinham sido, mas, enfim, era uma aliança importante, até por causa dos dois impérios que, respectivamente, detinham. Eu digo que houve reconhecimento internacional, porque, por exemplo, esta gravura está escrita deve ter sido publicada numa revista em Amsterdã, porque está escrita em holandês e feita por um gravador de Amsterdã. Por outro lado, muito contribuiu também a própria publicidade que o rei de Espanha mandou fazer deste acontecimento, como ficou anotado no facto de ele ter pedido ao embaixador de Espanha em Roma, eu ia dizer no Vaticano, na altura Roma era, digamos assim, a sede do Papa, a própria cidade. Mandou fazer uma série de acontecimentos, nomeadamente um grande fogo de artifício na Piazza de Espanha, com um arquiteto, ao mesmo tempo pintor, que nos deixou estes testemunhos dessa altura. Como disse, para o Dom João V foi um êxito diplomático, porque de uma assentada ele conseguia uma consolidação da paz entre Espanha e Portugal, paz porque não só tínhamos estado em guerra com a independência, o retorno à independência em 1640, como na guerra de sucessão de Espanha, em que justamente o Filipe V tinha ficado como rei de Espanha, Portugal tinha tomado a facção contrária, ou seja, a facção da Áustria e do arquiduque, que chegou a ser também rei, mas que nunca consta das listas de reis de Espanha, porque nunca foi considerado como rei legítimo. Ao mesmo tempo, conseguia-se também o reconhecimento da Casa de Bragança como a legítima Casa Real de Portugal. Isso permitiu não só reatar as relações comerciais, como foi uma janela aberta para a possibilidade de fazer negociações entre Espanha e Portugal, negociações territoriais, nomeadamente as negociações dos territórios, da delimitação dos territórios do Brasil. Ora, houve todo o interesse, como se viu, tanto de um lado como do outro, porque essa vitória era preciso ser, como é que é dizer, era preciso ser transmitida, era preciso ser celebrada, esse êxito diplomático de Dom João V, como por outro lado, o rei de Espanha queria que houvesse todas as solenidades e toda a repercussão deste acontecimento, de maneira que pensou-se em rodear esta cerimónia, a cerimónia da entrega da troca das rainhas, da maior solenidade. Então resolveu-se, ainda por cima, fazer um cenário que correspondia àquele que tinha acontecido quando a princesinha Mariana Vitória tinha ido para a França, porque foi entregue aos franceses numa ilha no rio que separava França de Espanha, que é o rio Bidassoa. Se não me engano, chamava-se a Ilha dos Falcões. E então o que é que eles resolveram? Resolveram fazer o encontro numa espécie de ilha, que era um pavilhão construído sobre o rio Caia, que está entre Badajoz e Elvas, e aí é que se faria a troca das princesas, na caça delas entregas.
foi entregue o desenho disso a um grupo de arquitetos portugueses e espanhóis. Aliás, um dos arquitetos era o Canevari, que era italiano, e trabalharam a mata-cavalos para ter isto pronto em tempo, e ficou, digamos assim, a solenidade possível e as obras artísticas possíveis. Lá foi erigido este pavilhão, cuja planta corresponde à realidade. O que já não corresponde à realidade é esta gravura, que também traduz o interesse que isto despertou no estrangeiro, porque é uma gravura alemã a falar justamente da troca das princesas e dos casamentos, que tem apenas a sala central, como sem ser as outras salas que tinham uma de cada lado, e no meio é que se procedeu efetivamente à troca das princesas. Houve uma quantidade de festejos nesses dias junto à fronteira. Houve até uma caçada e os reis de Portugal ficaram muito contentes por ver que a rainha Mariana Vitória tinha pegado na espingarda e tinha conseguido matar 2 coelhos a correrem. Foi uma grande alegria para os reis de Espanha, nessa altura, as rainhas caçarem e matarem os pobres animais, cairia muito mal ao público atual, com as suas preocupações de amor aos animais e outras coisas que tais. Esses festejos continuaram até que tudo se parou, com mais ou menos lágrimas, e encetaram o caminho de volta a Portugal. Chegaram à outra margem do Rio Tejo, a uma terra chamada Aldeia Galega, que é um nome que já não existe, é o Montijo, é no outro lado do Tejo, um pouco acima de Lisboa. Chegaram no dia 12 e estava tudo preparado para se fazer uma entrada não só solene, como vistosa em Lisboa. E é justamente esse conjunto de azulejos que mostram esse cortejo, primeiro marítimo e depois por Lisboa fora, é esse conjunto de azulejos que está na sala no claustro da igreja da Ordem de São Francisco na Bahia. Aqui temos uma vista um pouco fantasiada do Tejo, com castelos, etc. Podem ser Sesimbra, lá ao longe. E aqui aparece-nos o Bergantim Real. O Bergantim Real, que, segundo um cronista da época, parecia um monte de ouro que navegava sobre o Tejo. Existe no Museu da Marinha um bergantim, mas que não é aquele que transportou os príncipes nessa altura. Este bergantim foi feito ainda no século XVIII, mas no tempo de Dona Maria I. É uma peça, aliás, extraordinária e, no fim de contas, muito, muito parecida com aquele que vemos aqui neste segundo azulejo do cortejo que os havia de levar a Belém. Esta é a chegada a Belém, foi o painel que a mim mais me espantou, foi dos primeiros que vi, fiquei absolutamente pasmado. Tem várias curiosidades. A primeira é que a Torre de Belém está ao contrário do que devia estar, está à direita, quando devia estar à esquerda do Mosteiro dos Jerónimos. Outra coisa curiosa é este palácio, que é um palácio sobre o qual até já escrevi, é o chamado palácio que desapareceu 2 vezes, mas isso são outras histórias. E então fizeram aqui uma ponte com uma entrada, com umas colunas, com imensos detalhes de arte efêmera, tão efêmera, coitada da ponte, que no dia seguinte houve uma enorme tempestade e desapareceu mesmo, foi levada pelo mar no dia seguinte a ter servido de passagem à princesa no momento em que chegava à capital de Portugal. Há outro detalhe curioso, eu não posso deter muito por causa do tempo, mas os cronistas dizem que houve uma série de disparos de canhão para celebrar a chegada da princesa, e nós vemos aqui, ao pé da Torre de Belém, a fumaça de 2 desses disparos e outra mancha aqui junto dos navios, porque os navios também deram uma série de salvas para celebrar a chegada da princesa. Curiosamente, este palácio, que alguns autores dizem que está muito fantasiado, eu diria que não está tão fantasiado como isso tudo, porque já num quadro do século anterior, 1600 e qualquer coisa, de um pintor português, Filipe Lobo, se vê ao fundo estas
estes telhados em bico do palácio, que era o Palácio Real, era a Quinta da Praia, tinha sido comprada há pouco tempo pelo nobre português, pelo Dom João V. O Dom João V gostava muito desta parte de Lisboa, até porque viviam lá os seus meios irmãos da Casa Cadaval. O primeiro lanço do cortejo partiu e, de uma assentada, o pintor descreveu num só painel. Qual foi o lanço que se fez? Foi de Belém até à zona de, chamava-se a Esperança, que é onde é agora, quem conhece Lisboa, a Avenida Dom Carlos I, abaixo das Cortes. E aqui, este primeiro lanço passa por um sítio curioso, que é a Capela de Santa Amaro, e daí é que a gente percebe que isto é o caminho entre Belém e a entrada de Lisboa, porque essa capela é uma capela muito venerada em Lisboa, e reparem, eu aumentei aqui um bocadinho, obviamente que não está muito fiel, mas é curioso porque é uma capela circular, tal como esta está aqui representada, e esta aqui noutra gravura. Ora, outra parte curiosa é a única vez que o coxe real está representado com as figuras no interior. E é curioso ao mesmo tempo, porque a gente viu todo inteiro representado, e é muito parecido com um que existe ainda no Museu dos Coches, que se chama, aliás, o coche da mesa, porque abria-se a porta e lá dentro tem uma mesinha que serviu já, que já tinha servido para o transporte dos príncipes do Caia, de Elvas até Lisboa. O cronista diz que era puxado por 8 cavalos, a gente aqui com algum esforço consegue ver 6, mas enfim, isto são erros que não nos preocupam demasiado. Chegamos então às portas de Lisboa. As portas de Lisboa já não eram as portas da antiga cerca fernandina, eram já mais longe, quer dizer, Lisboa já tinha avançado desde a zona do Chiado até cá embaixo, ao pé, como disse, abaixo das Cortes, junto da Rua da Esperança, onde é agora a Avenida Carlos I. E curiosamente vemos que ele teve o cuidado de representar esta zona aqui, onde está um arco, o primeiro arco de que vamos falar, está aqui representada esta zona, e ali está uma tribuna e uma igreja. E justamente esta é a Igreja da Esperança. Como vemos aqui, está muito bem representada, corresponde exatamente a uma gravura posterior sobre ela, e aqui está uma tribuna onde estava o Senado da Câmara, ou seja, os vereadores que receberam os príncipes e os reis, oferecendo-lhes, como era costume, as chaves de Lisboa. Ali está um cruzeiro, de que falam os cronistas, o Cruzeiro da Esperança, e ainda existe no Museu da Cidade a cruz que encimava esse cruzeiro com uma imagem da Virgem da Esperança. Ora, voltamos agora propriamente aqui à questão dos arcos, e o que é que aconteceu? Aconteceu que, para solenizar a entrada da princesa, o secretário de Estado encarregado disto chamou a Câmara e disse: vocês vão pedir aos vários ofícios da cidade e aos representantes dos comerciantes estrangeiros que cada um deles trate de erigir um arco, solenizando este momento, com pinturas, com decorações, com estatuetas, etc. E então foram erigidos 21 arcos, e não são todos eles representados nos azulejos, mas uma parte considerável, e enfim, vamos ver que tem algumas curiosidades ao longo desse percurso. Este era o primeiro arco, o Arco dos Ingleses, e uma testemunha presencial, um marquês espanhol que estava cá nessa época, resolveu fazer um apanhado de todos os arcos e atribuí-lhes, investigou e sabia qual era o valor que cada um destes arcos tinha custado. O mais caro foi, efetivamente, o Arco dos Ingleses, que aqui está representado. Curiosamente, o Arco dos Ingleses tinha no meio as armas de Portugal. A seguir ao Arco dos Ingleses, seguia-se imediatamente um arco, que é este aqui, que era o Arco dos Moedeiros, e que estava na Rua do Poços Negros. Ora, efetivamente, ali está um poço, e esta esquina aqui, que se vê na fotografia,
é a esquina da Rua do Poço dos Negros, e era o palácio onde vivia uma senhora, Ana Clara de Portugal, chamada a Flor de Murta. Ora, acontece que essa senhora foi uma das amantes de Dom João V, que era muito useiro e vezeiro nessas aventuras amorosas, como se sabe. E imagino que o pintor não terá resistido a fazer esta pequena graça de pôr aqui, sem dizer nada a ninguém, estamos nós agora a pensar, pôr aqui a casa da Flor de Murta, porque com certeza que era um assunto conhecido e se calhar aumentava o interesse do público nas suas pinturas. Seguimos para o Arco dos Correieiros. Este ainda está na ordem certa, é o terceiro arco, e eu tenho de falar com rapidez porque eles são muitos, os painéis são muitos e o tempo é escasso. Eu tentei não ultrapassar os 40, 45 minutos. Enfim, é muito interessante ver o que está representado, porque é uma série de figuras, desde frades a pessoas com um aspecto mais novo, depois vamos a ver uns quantos mendigos. Agora, acontece que o fundo da passagem do cortejo não está muito cuidado em termos de reprodução. É como se fosse apenas só servia como cenário. Ainda que em alguns casos, como vimos com aquele palanque onde estavam os vereadores da Câmara, etc., há alguns momentos em que o pintor resolveu reproduzir as coisas com mais fidelidade, mas em geral são bastante esquemáticos e pouco fiéis, sendo todo o trabalho posto no próprio cortejo. Este é um novo arco, o arco dos confeiteiros, com curiosidade de termos a seguir um arco onde foi identificado por um especialista, que era o Santos Simões, o grande especialista em azulejos, onde foi identificada a Embaixada de Inglaterra, porque era na rua, no início da calçada do Combro, e tinha ao lado um jardim, e ele pensa que este edifício aqui seria a Embaixada de Inglaterra, que era nessa altura por aí. Este arco aqui já não tem nome, a gente depreende que seja um dos 3 arcos seguintes, porque são omitidos e só aparece um. Chegamos, enfim, lá em cima, ao Arco do Loreto, que era o arco dos italianos. Esse arco está justamente antes da entrada antiga de Lisboa. Entrada antiga, ou seja, as portas da muralha medieval fernandina. E a partir daqui, nós conseguimos seguir, num mapa do século XVII, o caminho exato da procissão do desfile. Estamos aqui em cima, ao pé do Loreto, onde estava este último arco. O cortejo passou pelas portas de Santa Catarina, que estão ali, a muralha está ali a escuro, a preto, e desceu o que a gente atualmente conhece como o Chiado. Aqui na curva seria o armazém do Chiado, descia a Rua Nova do Almada, até cá abaixo à Boa Hora, e aqui fletia para a esquerda e entrava numa rua chamada Rua Nova dos Ferros. É uma designação muito curiosa, porquê? Porque no fundo dessa Rua Nova dos Ferros era onde estavam os ourives da prata. E para proteger a segurança, digamos assim, da prata e dos seus trabalhadores, fizeram um gradeamento. E, portanto, daí ficou a chamar-se Rua Nova da Prata. Coincide mais ou menos com a atual Rua do Comércio. Ora, chegando ao fim dessa Rua Nova dos Ferros, a procissão virava aqui no Largo do Pelourinho, virava novamente para a direita e entrava no Terreiro do Paço, cobriu todo este caminho até ao Paço Real, que era aqui, e vai direita à Patriarcal, que devia ser mais ou menos aqui atrás. Tudo por aqui estava cheio de os outros restantes 17 ou 18 arcos, nem todos vão estar representados, mas vamos ver alguns que foram representados e as curiosidades que encerram. Este é o arco dos homens de negócio, muito curioso. Os homens de negócio, como se sabe, eram aqueles que detinham a administração dos grandes monopólios do Estado. Eram, digamos, os capitalistas nascentes
de altura e nascentes, que depois tiveram grande proeminência no tempo do Marquês de Pombal. Esse arco estava justamente ou um bocadinho abaixo do que são os armazéns do Chiado, num sítio que se chamava a Capela do Espírito Santo da Pedreira. A Pedreira era uma coisa curiosa para quem conhece a Lisboa de agora. Eu peço desculpa, estou a falar de muitas coisas que no Brasil talvez não conheçam, mas em contrapartida se calhar conhecem melhor o tema dos azulejos do que eu. Mas estava a dizer que aqui, junto ao Chiado, entre o Chiado e a Igreja do Carmo, havia um grande desnível, que era uma falésia enorme de pedra, que vinha lá de cima, onde está um elevador, aliás, é um desnível, sei lá, de uns bons 30 ou 40 metros, e aí funcionava, como estava a pedra à vista, era uma pedreira. Daí ficou, os restos dessa pedreira, no fim de contas, ficaram no nome desta capelinha, que já não existe naturalmente, porque com o terremoto aquilo foi tudo transformado, Capelinha do Espírito Santo da Pedreira. Era onde estava o arco dos homens de negócio. Segue-se o arco de São José, que era o arco dos carpinteiros. E se formos ver aqui no detalhe, existe aqui no cimo do arco uma banca de carpinteiro. Aqui é curioso novamente, temos um mendigo aqui a pedir esmola e depois uns fulanos aqui fazerem-se grandes cumprimentos cavalheirescos e outros sentados aqui a assistir à passagem do cortejo. Seguidamente temos o Arco dos Alemães. Já estamos em plena rua na chamada Rua Nova. E a certa altura começamos a virar para a esquerda, passamos o Pelourinho e estamos a entrar no Terreiro do Paço, porque vê-se ali um forte, que seria o Forte de São João, que ficava à beira do Terreiro do Paço. Finalmente, já no Terreiro do Paço, porque já mudou a perspectiva, estamos a ver ao fundo o Tejo e os montes para lá do Tejo, portanto já o cortejo deu a volta e está a avançar para o Palácio Real e para a Patriarcal. E é o Arco dos Franceses, ainda que não esteja referenciado com o nome, porque tem as 3 flores de lis ali naquele medalhão no meio. Curiosamente, a testemunha espanhola que fez a relação dos arcos omite que na entrada da Patriarcal estava o último arco, que era o Arco dos Espanhóis. E não se percebe porquê. Um espanhol não ignora-os e alguma das relações também os ignora, e a própria representação em azulejos não tem o Arco dos Espanhóis, o que é estranho, sendo um casamento em que, infelizmente, a Dona Mariana Vitória era espanhola. Não sei qual terá sido a razão disto, talvez um mero acaso. Chegamos ao fim dos azulejos que estavam no claustro, mas não chegamos ao fim dos azulejos, porque a outra sala, na igreja da Ordem Terceira, que é a sala do consistório, a sala das reuniões. E essa sala, entre as várias janelas, e ao fundo, e deste lado também tem painéis de Lisboa, mas tem duas particularidades que o distinguem do anterior. Em primeiro lugar, o desenho é muito mais fiel, uma muito maior preocupação no detalhe e na reconstituição, como vamos ver, e ao mesmo tempo tem outra situação que é muito curiosa, é que só representa a Lisboa oriental. Ou seja, nós na procissão inicial viemos do Restelo de Belém para as portas de Lisboa. Tudo Lisboa ocidental. E de repente, nesta outra sala, só temos coisas da Lisboa oriental. Ora, é curioso pensarmos que nessa altura a Câmara estava dividida. Havia uma Câmara para a Lisboa ocidental e uma Câmara para a Lisboa oriental. Isto por causa da Patriarcal. Quando se fez a Patriarcal e quando Roma autorizou a nova sede de Lisboa, também dividiu Lisboa em duas como é que é dizer, religiosamente em duas regiões, a ocidental e a oriental. Será que houve aqui alguma rivalidade entre as duas câmaras
e se uma foi encarregada de mandar fazer os azulejos primeiros do cortejo, a outra responde fazendo da Lisboa Oriental, não sei, mas não há dúvida que é uma particularidade curiosa e que não se descortina razão, até porque em relação aos azulejos há muita coisa que não sabemos, porque os papéis que poderiam falar, os papéis antigos da Ordem Terceira, não foram encontrados, não existem, perderam-se. Ora, vamos então entrar nesta segunda parte, neste segundo conjunto de azulejos, e como veem, já é outra coisa, desapareceu o cortejo, mas em contrapartida temos o fundo muito mais bem definido e muito mais bem desenhado e com muito mais rigor. Vamos aproximando geograficamente, partindo do Terreiro do Paço para este, a caminho da Madre de Deus e depois de Chabregas. Aqui temos o edifício da Alfândega, muito, muito falado e conhecido na altura. Temos ali o tal Forte de Dom João, que nós vimos de esguelha quando a procissão entrou por uma destas ruas para o Terreiro do Paço. Temos de seguida este painel muito interessante, porque tem o castelo, aqui à esquerda, no centro tem a sede de Lisboa, a Sé Velha, e o que é que temos na Sé Velha? Obviamente, como isto é anterior a 1755, há coisas que não foram reconstruídas e que desapareceram. Esta torre já não existe, caiu quando foi do terremoto e nunca mais foi reerigida. É curioso também notar que este arco, o Arco de Jesus, está ali muito bem representado e ainda existe atualmente. E a boa curiosidade é aqui a fachada da Sé, que está ali muito mal, quase que não se vê, mas tem ali uma mancha no meio. Ora, essa mancha que está aqui nesta fotografia novamente, é o quê? Aquela rosácea grande que existe na fachada e que o pintor teve a preocupação de reproduzir para melhor se identificar a sede de Lisboa. Temos a seguir outra coisa muito curiosa, as letras praticamente não se conseguem ler, mas o que está ali escrito é em cima, Convento de Santa Clara, desapareceu por completo com o terremoto e nunca mais foi reedificado, e aqui embaixo é um chafariz chamada Bica do Sapato. Ora, o topónimo Bica do Sapato ficou, há ali uma travessa ou um larguinho que assim se chama, e até houve um restaurante que esteve na moda aqui há uns anos, que era a Bica do Sapato, que ficou muito conhecido. Certamente as pessoas que lá comiam, se regalavam com essa comida, não faziam ideia de qual era a origem desse nome e que isso estaria representado alguns aqui nestes azulejos. Curiosamente também, este local vem referido na resenha que alguns autores fizeram do cortejo fluvial, porque a certa altura dizem que foi aqui que todos os navios haviam deitado ferro neste porto, largaram em sinal de aplauso um grande número de bandeiras e flâmulas. Curioso estar aqui representado algo que também tinha a ver, no fim de contas, com a chegada da princesa. É óbvio que estes azulejos foram feitos com certeza na mesma época e muito provavelmente pelo mesmo pintor. O que reforça aquela ideia de que terão sido encomendados ao mesmo tempo também, e aquela ideia de que talvez houvesse ali uma rivalidade, ou foi decidido assim, uns mandam fazer ou suportam o custo destes azulejos, a zona ocidental suporta o custo de outra. Vamos andando para a frente, para mais uns quantos azulejos, e aqui temos outra coisa também muito curiosa. Neste painel, temos a igreja de São Vicente de Fora, atualmente é o Panteão Real. Temos também aqui um arco da muralha, e ao lado temos uma coisa que é muito conhecida ainda presentemente, que é o chafariz de El Rei. E reparem aqui na ampliação. Esta ampliação é possível fazer no meu caso, quando a gente tem os slides na sua mão. E daí eu digo que tinha de aproveitar isto para mostrar às pessoas, porque é uma maneira de ver que só estando lá é que se consegue, porque nas reproduções que existem, nas publicações que foram feitas sobre estes azulejos, é impossível ver com este detalhe. E o que é curioso é que
nós vemos que o detalhe do chafariz corresponde mais ou menos ao que ele é atualmente. Aquela bica que está ali também representada na ampliação, e aqueles patamares por cima do chafariz, tal qual como estão aqui, também estão representados. Eu achei este detalhe muito interessante, até porque quem comparar isto, eu não quis carregar mais estas parecências e estas similitudes, etc., mas há um quadro que deu agora muito celeuma ultimamente, um quadro que representa a Lisboa no século XVI, em que se vê o chafariz del Rei já então, mas com uma decoração diferente. Com o tempo foi caindo nesta decoração, que é ainda atual, e que não está muito longe daquela que era no século XVIII. Passamos a seguir para a zona que é a zona de Santa Apolónia, ou passando um pouco Santa Apolónia. Imaginemos que Santa Apolónia está aqui no lado esquerdo, onde ainda é a estação de comboios. Aqui em cima está um palácio que se pode identificar, que é o Palácio Palha, chamado Palácio Palha Vanzeler, um edifício que ainda existe. Depois aqui temos o convento de Santos o Novo, está identificado pelo pintor ali, Santos o Novo, e este palácio é um palácio que existe nesta rua que aqui corre, que era a Rua da Cruz da Pedra. Interessante, como vamos ver, reparem a quantidade de embarcações que aqui estão construídas, e mais uma vez se vê um escalero aqui, uma espécie de um bergantim, já não é o dos príncipes, que está a andar num sentido diferente, ou será, porque vamos ver a seguir que os príncipes visitaram a igreja de Sesabregas. Quem sabe se não estão a mostrar-nos com isto que eles fizeram esse trajeto de barco, como acontecia muitas vezes no Tejo. Muitas vezes, de ir, por exemplo, de Lisboa para Belém, ou de Lisboa para Oeiras, onde havia também um palácio real, esse percurso era feito de barco e não a pé, como foi feito com o cortejo. Seguimos então essa rua do arco, rua como é que eu lhe chamei? Esqueci-me agora, Calçada da Cruz da Pedra, como se chama. E a certa altura, essa tinha um arco, o Arco da Cruz da Pedra, já não existe este arco, mas curiosamente existe uma herança do que está ali atrás, que é uma nora, onde ainda se podem ver os alcatruzes. E é muito curioso, porque onde está esta nora, existiu no século XIX e no princípio do século XX uma estação elevatória de água. E o que é que existe atualmente lá? O Museu da Água. Mas, curiosamente, eu não vi nenhuma referência no facto de lá estar o Museu da Água a este engenho que ali está representado. Obviamente também é daquelas coisas que a gente pode estudar melhor ou ampliar e ver o que ali está, porque no fim de contas talvez já fosse uma estação elevatória, porque eu penso que tem atrás uma espécie de aqueduto. Portanto, era uma captação de água, como veio a ser depois no século XIX e no século XX, início do século XX. Avançamos agora na calçada Cruz da Pedra e entramos na zona da Igreja da Madre de Deus. Está aqui um forte, que o pintor chamou de Forte da Madre de Deus, mas que talvez melhor seria chamá-lo Forte também da Pedra, mas isso é um detalhe, não nos preocupa demasiado. E aqui acontece uma coisa curiosa. Há uma reprodução da Igreja da Madre de Deus, muito mais detalhada, numa pintura, com uma porta, com todo o detalhe, etc., mas que tem um medalhão apenas, onde a gente vê uma figura de uma virgem com o menino. Representa a chegada das relíquias de Santa Auta à Igreja de Madre de Deus no século XVII. Curiosamente, o pintor dos azulejos põe na fachada, omite-lhe a porta, mas põe 3 medalhões. Ora bem, existe no Museu Nacional de Arte Antiga um medalhão também com uma senhora e o menino Jesus, mas este não pertence à Madre de Deus, veio de Beja. E a gente fica na dúvida qual
destes dois é que estará certo. Curiosamente, se formos aqui para a frente e vemos o detalhe aumentado, o que é que a gente vê? Vê que temos ali um escudo e dois bustos de homem ao lado. Efetivamente existem no Museu de Arte Antiga este medalhão, ambos atribuíveis a Andrea della Robbia, portanto um artista da Renascença italiana, trabalhava em cerâmicas, e estes sim são dados como tendo vindo da Madre de Deus. Portanto, é curioso ver que em duas representações divergem numa coisa em que acaba por estar certo o pintor dos azulejos. O terceiro medalhão, que era outra figura, esta se não me engano é Dário, outra era Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Essa desapareceu, ninguém sabe onde é que se encontra, eventualmente ter-se-á perdido, sei lá, até com o próprio terremoto. Vamos à frente e vemos o resto da Igreja da Madre de Deus, e mais uma vez há uma referência à chegada da princesa que nos refere a Madre de Deus. O Bergantino e os Calés conduziam a família real e os títulos e senhores da corte puseram a proa ao mosteiro da Madre de Deus. Portanto, eram referências naquela altura e relacionadas efetivamente também com o mesmo tema dos azulejos que estavam na sala ao lado, no claustro. Finalmente, depois da Igreja da Madre de Deus, temos um painel que me faz um bocadinho de confusão, porque é o Palácio dos Condes de Unhão, e não choca aparecer aqui no meio de edifícios tão mais marcantes o Palácio do Conde de Unhão. Imagino que talvez este Conde de Unhão tivesse qualquer coisa a ver com as câmaras, com a Câmara, neste caso com a Câmara de Lisboa Oriental, ou que tivesse sido ele o encomendador dos azulejos, porque choca não, faz-me espécie porque é que vem aqui representado, aliás, sem grande rigor nem grande majestade. Este edifício depois veio a ser do Marquês de Niza, portanto, por sucessão do Conde de Unhão, ainda existe no seu aspecto já de século XVIII tardio. Quem sabe se não tinha alguma coisa a ver este Conde de Unhão com a encomenda que foi feita destes azulejos. É uma possibilidade. Finalmente temos o último painel da sala do consistório, que é a Igreja de Chabregas. E, curiosamente, também é referido nos cronistas da época que poucos dias depois da chegada da princesa foi visitar a Igreja de Chabregas. Até é engraçado ver que estes azulejos, no fim de contas, acabam também por estar relacionados com aquele mesmo momento, o que lhes dá, digamos, uma certa unidade de concepção. Chegamos assim ao fim da palestra. Confesso que não sei se cumpriu ou se não, talvez tenha sido demasiado rápido. Chegamos ao fim praticamente desta palestra, mas agora queria-me colocar a mim e aos ouvintes uma questão para pensarmos, e que é a seguinte: porque é que estes azulejos foram para São Salvador e porque é que em São Salvador eles estão na Igreja da Ordem Terceira? Ora, eu tentei, correndo a vasta literatura que há sobre isto, perceber um pouco porque é que isto podia ter sido. E, de facto, acho que o segredo está, nunca teremos a certeza, como disse, porque não existe qualquer documentação, tanto em Portugal como no Brasil, sobre, pelo menos é aquilo que eu li, em quem estudou, não existe essa documentação. Portanto, isto será sempre qualquer coisa aproximado, mas não há dúvida que, pensando nas circunstâncias da cidade do Salvador nessa época e digamos, na concepção da Ordem Terceira, que era uma ordem naturalmente secular, talvez a gente possa compreender um pouco o que é que se passou com isto. A Câmara da cidade da Bahia
era, digamos assim, a executiva. Havia um governador no Brasil e na Bahia, ainda nessa altura, mas a Câmara é que executava aquilo que era preciso fazer. Nomeadamente foi a Câmara que organizou os festejos que se fizeram também na Bahia pelo acontecimento dos casamentos cruzados e do casamento da Dona Mariana Vitória com Dom José. Festejos que demoraram dias, 2 semanas de festejos. Foi a Câmara, o Senado da Câmara, que foi os organizadores disso. A importância do São Salvador está também no facto de ser uma arquidiocese importantíssima, com jurisdição sobre África. Estava em permanente interlocução com Lisboa, naturalmente, uma vez que era um centro económico muito importante, por onde circulava tudo quanto eram negócios dos grandes monopólios da coroa, monopólios esses que eram geridos pelos grandes comerciantes, que estavam permanentemente em contacto com o reino, com o Brasil, cheios de poderes, e isso dava, digamos, à elite da Bahia também uma certa proeminência, um certo poder. Naturalmente que o facto de acompanharem e celebrarem os grandes momentos nacionais era ao mesmo tempo uma imposição, uma obrigação, era submeterem-se como é que é dizer, ao poder real, mas ao mesmo tempo era participar, serem eles próprios participantes ativos nos grandes momentos. Era para eles uma espécie de promoção. Por outro lado, uma coisa muito importante foi que a Bahia foi castigada, digamos assim, com grande parte do donativo / imposto que foi recolhido pelo Estado para financiar o casamento da princesa e o dote que foi dado à Espanha. Finalmente, já falei no caminho, digamos assim, já falei na fortíssima elite económica em São Salvador. No fim de contas, era a gente do açúcar, do tabaco, o negócio dos escravos estava centradíssimo também na cidade da Bahia. E o que é que acontece? Essas pessoas estavam representadas, e mais do que isso, eram influentes no Senado da Câmara. E no Senado, na Ordem Terceira, grande parte dos seus membros também eram concomitantemente membros do Senado da Câmara. Ou seja, a Ordem Terceira e a Câmara tinham, digamos, uma proeminência, como digo em letras mais gordas, e uma grande proeminência na Bahia. Daí que seja, no fim de contas, uma espécie de um símbolo daquilo que um autor chamou, o chamado Pacto da Submissão, ou seja, a grande elite do Brasil aceitava, digamos, glorificar, celebrar o poder real, mas ao mesmo tempo, ao fazê-lo, ela própria estava a aumentar o seu poder, a sua proeminência. Isto pode justificar, portanto, que a questão de terem ido para a igreja da Ordem Terceira, os azulejos, possa ter sido, por exemplo, um presente, digamos assim, da corte portuguesa, um presente prestigiante para a Ordem Terceira, em compensação pelo facto da Bahia ter sido a grande contribuidora para as despesas do casamento. Seja como for, o que é curioso é que tudo isto, no fim de contas, são aspectos que fazem parte do que foi, digamos, a evolução da própria nação brasileira. Porque nesta questão de poder, com a Câmara, etc., está, digamos assim, a semente da evolução da vontade de poder e, no fim de contas, da vontade de se desligarem até do Reino de Portugal.
digamos, uma espécie de uma gênese do que foi depois o seguimento. Eu chamei esta palestra os caminhos da diplomacia e, de facto, os casamentos eram um ato, os casamentos reais eram um ato absolutamente diplomático. As nossas rainhas e as princesas de outros países foram grandes agentes diplomáticos e, por vezes, de grande categoria. Mas eu achei que isto tinha um valor simbólico, o facto e daí chamei o caminho, deste caminho que começou com aquela menina coitada a ser escorraçada da corte francesa, e caminho que depois acaba com a celebração, seguimos os passos daquele cortejo e aquilo acabou finalmente por vir para o Brasil, e o Brasil que acabou por beneficiar da tal abertura diplomática que o Dom João V conseguiu com estes casamentos. E, no fim de contas, esse êxito havia de tornar-se no êxito ainda não defendido, porque continuaram ainda mais tratados e mais negociações, mas daquele Tratado de Madrid em que ficaram definidas as fronteiras de que o Brasil desfruta no presente. E assim termino esta exposição. Espero não os ter maçado muito com tantos azulejos e, ao mesmo tempo, espero não ter ultrapassado o tempo e estou à disposição para aquilo que entenderem e peço desculpa do início dos problemas que devem ser imputados à minha pouca experiência nestas andanças eletrónicas e informáticas. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Norton. Excelente, foi um passeio por Lisboa antes do terremoto. É muito interessante ver que alguns dos locais que não fazem muito sentido ter hoje os nomes que têm, na realidade tinham esses nomes devido exatamente a essas localizações antes do terremoto e foram toponímias que ficaram para a história. Uma delas o próprio Terreiro do Paço, que toda a gente utiliza Terreiro do Paço, ninguém sabe onde é que é a Praça de Comércio, se bem que o Terreiro do Paço, o Paço em 1755 ruiu, não é? Muito obrigado por tudo. Tenho já 2 inscritos, o Coronel Ferreira e o António Carrelhas. Guardar que outros se inscrevam, agradecia que se inscrevessem, quer no chat, quer levantando a mão. O Zé, eu tinha uma questão que era porquê no Brasil, e respondeu perfeitamente o porquê no Brasil. Agora, eu gostaria de saber se, relativamente ao casamento das princesas que foi cruzado, dos príncipes e das princesas que foi cruzado entre Portugal e Brasil, se houve cerimónias idênticas também em Madrid e se elas ficaram também para a memória futura em algum, digamos assim, em crónicas da época ou mesmo em algum painéis, pinturas, desenhos, quadros. Sabe alguma coisa sobre isso? Eu não encontrei nada, mas efetivamente o casamento da Mariana Vitória o casamento efetivo foi feito em Madrid, em que o rei representou o futuro era procurador do futuro marido, mas não encontrei que houvesse grandes cerimónias. Houve talvez mais importantes em Sevilha, porque eles aproveitaram e fizeram uma passeata antes de vir para o Caia. Muito bem. Sim, senhora, obrigadíssimo. Então eu começava por passar a palavra ao António Carrelhas, que ainda está em São Paulo. António. Eu gostaria, em primeira mão, de parabenizar o nosso palestrante, que fez um percurso e um caminho maravilhoso por Lisboa, portanto, desde Algés, Restelo, Belém, até ao Terreiro do Paço, e portanto isso foi um passeio muito agradável, até porque a minha casa também é no Restelo, de maneira que passaria à parte do Brasil. E a última vez que eu visitei São Francisco, na Bahia, e foram muitas as visitas que eu fiz,
e faço sempre com muito entusiasmo, porque considero que aquelas duplas, quer da Igreja, quer da Ordem Terceira, são verdadeiros monumentos de história e riqueza. Mesmo em relação à Igreja, eu não conheço nenhuma igreja mais rica que aquela, senão São Pedro no Vaticano. Talvez eu esteja fascinado só por Salvador e haverá outras, mas para mim aquela, fora o Vaticano, é a igreja mais rica que eu conheço. Quanto aos azulejos, na visita que tenho feito, foi-me chamada a atenção justamente esse ponto importante de que aqueles azulejos representam é a única representação gráfica de Lisboa pré-terremoto. E é justamente essa a pergunta que eu queria fazer. Confirma-se de que é, na realidade, a única representação em azulejos da Lisboa pré-terremoto? É essa a pergunta. E muito obrigado por muito que nos ensinou. Nada, muito obrigado também pelas suas palavras. Não, existe um painel, justamente no Museu dos Azulejos, na Igreja da Amado de Deus, que estava numa casa de nobre de Lisboa, e que é uma representação muito detalhada de Lisboa, com cerca de 20 metros de comprido. Está visitável e é de facto um documento extraordinário. Será engraçado num futuro fazer a comparação de uma coisa e outra, porque obviamente que o rigor numa coisa destas a gente não pode esperar que seja um milímetro, seja um levantamento como agora fazem os arquitetos. Mas é curioso fazer essas comparações com um olhar que não é crítico, que é um olhar quase de ternura por peças extraordinárias e que se preservaram ao longo do tempo. Mas existe outra representação. E essa representação está no Museu do Azulejo? Museu do Azulejo, está no Museu do Azulejo. Está bom. Muito obrigado. Nada. Já agora acabei de partilhar um link exatamente para a representação desse azulejo, que é Lisboa antes do terremoto, e que está, como muito bem disse o Zé Norton, em Chabré Azulejo. Último piso, vale a pena visitar. É uma coisa extraordinária. Temos agora o António Ferreira. Coronel, muito boa noite. Que pergunta? Boa noite, General Rui Moura. Prazer em vê-lo novamente. Estivemos juntos em Portugal agora há pouco, e a minha colocação, a minha fala vai muito dessa visita que nós fizemos recentemente, aí no início de maio, em Lisboa, que eu não conhecia, né? E que o José Norton maravilhosamente me transportou nessa sua palestra para os lugares que eu visitei rapidamente, porque foram poucos dias, entremeados de palestras e seminário que nós estivemos lá. Mas o que mais me emocionou na sua palestra, José Norton, foi que eu já fui à Igreja da Ordem Terceira 2 vezes. E nas 2 vezes, sempre que eu vou a Salvador, eu a visito, porque considero realmente uma coisa maravilhosa. E lá nós somos guiados, né? Você deve ter sido guiado quando foi lá a primeira vez, e o guia nos coloca mais ou menos essa história, mas que eu não tinha ligado, né, com isso que você apresentou agora. Então, isso realmente vai me levar, porque eu estarei lá agora no dia 7 de junho, de 7 a 10 de junho, eu estarei em Salvador e novamente irei à Igreja de São Francisco, e agora com outro olhar, né? Com esse olhar que você me deu agora de presente, né? Então, normalmente, eu gasto lá 1 hora, 2 horas, provavelmente eu vou tirar uma tarde para visitar a igreja e vou percorrer, né, os azulejos novamente com os olhos que você agora me colocou, e já olhando também para Lisboa, de quem eu estive recentemente. Então, essa minha fala aqui, essa minha
é só para lhe agradecer, né? Dizer que sorte, né? Que você fez essa palestra hoje, né? Me trazendo um pouco de Portugal, de há pouco visitado, e voltando novamente a Salvador. Muito obrigado, parabéns, né, pela sua palestra, pelos ensinamentos, pelo conhecimento que você passou para nós, tá certo? Muito interessante. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado também. Muito obrigado, Coronel Ferreira. E já agora pode confirmar, há cerca de 20 anos, suponho eu, que com fundos, suponho eu, da Fundação Gulbenkian, foram recuperados os azulejos. Mas quando eu estive a fazer a preparação para esta palestra de hoje, vi em vários blogs e em vários jornais brasileiros referências já estão muito degradados, está com muita umidade e já estão a descascar e a precisar de grande recuperação. Seria interessante confirmar ou não este estado de degradação e levar essa, digamos assim, às autoridades competentes a importância da recuperação deste património que é absolutamente extraordinário. E se calhar também passar alguma desta informação do que o Zé Norton aqui nos trouxe para os próprios guias, porque garantidamente vão enriquecer muito uma visita aos azulejos de São Salvador da Bahia. Aí entra a validade da gravação, né, que o professor Bargo faz, né? Eu vou gravar, quer dizer, eu vou copiar, né, essa gravação e vou fazer chegar, né, a quem de direito lá em Salvador esse conhecimento novo aí trazido pelo professor José Norton. Eu estou indo a Salvador fazer uma visita cultural. A minha diretoria, onde eu trabalho, ela faz essas visitas de orientação técnicas às escolas militares, e lá em Salvador nós temos a escola de formação complementar de oficiais que fazem a parte complementar, que não são formados pela AMAN, são os oficiais de carreira do quadro administrativo, do quadro de saúde, e essa escola nós iremos visitá-la, e dentro da visita sempre sobra um tempo para que a gente vá a esses lugares que Salvador tem. Tá bom? Farei isso, general, com muito prazer. Muito obrigado, muito obrigado. Colocava então agora à disponibilidade de outras questões, perguntas. Temos aqui sim arquitetos. César, já sei que tem uma pergunta. Não, na verdade não. Eu estou mais feliz de encontrar um tema que una com tanta clareza Portugal e Brasil, né? E reforçando o que o Ferreira falou, esse vídeo vai estar no ar na semana que vem. Eu vou tentar agilizar isso. E aí esse link pode ser compartilhado e deve ser compartilhado com todo mundo. Acho que tem que ser uma espécie de guia prévio para a visita à igreja, ou para a visita em Portugal, dos locais. Hein? Acho que é isso. Obrigado. Muito bem. Alguém quer fazer uma intervenção, uma pergunta? Queria acrescentar Claro, Zé Norton. Algo que me passou a dizer ainda sobre os azulejos, e que tem a ver com as duas entidades que estão naquele local da Bahia, porque entendi que, sendo a ordem secular, a ordem terceira, uma espécie de filha da ordem de São Francisco, apesar disso havia uma certa rivalidade nas suas realizações. Na decoração, porque são ambas igualmente ricas, ainda que de facto a Igreja de São Francisco, penso eu, é mais rica, tanto talvez não na talha, mas nos azulejos. Os azulejos são espetaculares, os azulejos religiosos. Mas talvez que a Ordem Terceira tenha respondido de alguma maneira, ou ficou satisfeita de poder competir com a Ordem principal, digamos assim, com o seu conjunto de azulejos relacionados com o casamento e com a chegada da princesa. Era só mais este ponto que queria acrescentar.
Já agora uma pergunta, Zé, se calhar me escapou. Os azulejos foram produzidos em Portugal e foram transportados para o Brasil, ou foram já mesmo produzidos no Brasil? E mais ou menos em que ano é que eles foram instalados? Faltou-me falar nisso. Pensa-se que foram instalados na década de 30 para 40 do século XVIII. Feitos em Portugal, o Santos Simões e a maioria dos historiadores que se referem acreditam que foi efetivamente do mesmo pintor, na mesma época, e talvez até a mesma encomendas feitas na mesma altura. É isso que nos dá pistas para encontrarmos razões, não é? Porque efetivamente é tudo no mesmo momento, relaciona-se tudo com a mesma coisa. E é contemporâneo da construção do próprio convento e da igreja, suponho eu, porque para se fazer esse tipo de azulejos eles tinham que ter as dimensões das paredes. Isso é que é curiosíssimo. Exatamente. É que encaixam, pelo menos os do cortejo, encaixam perfeitamente, sobretudo nas partes laterais. É claro que já houve algumas alterações que não permitem concluir sobre todo o revestimento, mas a parte principal do painel seguido e dos outros dos lados encaixam justamente na construção pré-existente, ainda que a igreja seja anterior. A igreja e a fundação José da Ordem Terceira é do século XVII. Claro. General Rui Moura, sim, só aproveitando que nós temos aí um tempinho, coisa rara, né? Eu gostaria que, uma curiosidade, aproveitando a presença do professor José Norton, essa técnica da pintura no azulejo, né, quer dizer, ela existe, nós temos como uma cultura portuguesa, basicamente, né? Quer dizer, pelo menos na minha santa ignorância, eu associo o azulejo, a pintura no azulejo, à cultura portuguesa, né? É tanto que eu tive uma experiência no ano 2000, quando comandei a Fortaleza de Santa Cruz. Em cima da fortaleza tem um Forte do Pico, e existia uma praça, existia uma ruína, e eu, querendo homenagear Portugal, em função do Forte São Luís, que ficava embaixo, eu criei uma Praça Portugal, e na muralha do Forte, que é uma muralha moderna, nova, havia possibilidade da gente colocar lá, nós conseguimos ganhar da comunidade luso-brasileira um painel de azulejos maravilhoso sobre o Fernando Pessoa, né? E foi encomendado a Portugal, e foi feito lá e trazido para Niterói e colocado lá na parede do Forte do Pico. Então, a minha pergunta, aproveitando o Zé Norton, é exatamente essa. A pintura no azulejo é uma cultura portuguesa? Eu atrevo-me a falar de um assunto que não, como digo, que sou um leigo, mas queria dizer-lhe o seguinte: há duas correntes e dois momentos, em meu entender. Nós vamos beber à cultura muçulmana no século XV, XVI, XVII, muito do que foi a azulejaria portuguesa dessa altura. E depois surge um país que dá um grande salto no trabalho, no fim de contas, da porcelana pintada, que é a Holanda. Justamente azulejos azul e branco. E nós, juntando esse conjunto de influências, explodimos, digamos assim, no século XVIII, como mais nenhum outro país, ou melhor, dos países que estão em causa, que é Holanda e Portugal. Nós, no século XVIII, efetivamente, explodimos com a azulejaria, que é uma profusão, é uma riqueza de tal ordem que não há em parte nenhuma. Portanto, digamos que nós passámos a azulejaria, passámos a ser a portuguesa nessa altura, mas fomos beber primeiro influências fora. No início,
à cultura muçulmana, e no século XVII, XVIII, à Holanda. Mas nós desenvolvemos de uma forma absolutamente explosiva. Esta é a minha opinião, mas como digo, não estou balançado a dizer que é uma opinião 100% correta. Obrigado. Nada de nada. Rui Carita, temos aqui sim uma intervenção de um especialista. Ora, parabéns José Norton. O remate final é espantoso, é de uma precisão notável, perfeitamente correto. Atenção, as mesmas pessoas que estavam como homens bons da Câmara estavam alternadamente ou na Ordem Terceira ou na Misericórdia da Bahia, que também encomendam uns anos depois o escadório todo com estátuas e com tudo em Lisboa. Era só para dizer que, em relação aos azulejos, eles são feitos inevitavelmente em Lisboa, é uma oficina de Lisboa, e depois iam de barco para lá e entram pela Bahia, pelo Recôncavo, pela Cachoeira e por aí fora. E tenho a mesma opinião que o José Norton, quer dizer, se há alguma coisa de grandioso as artes decorativas portuguesas tiveram, foi o reaproveitamento dos azulejos, que passam por uma influência, digamos, islâmica. Eu não digo muçulmana, gosto mais do termo islâmica porque é mudéjar, etc. Depois com a faiança também policroma italiana, que vem dos Della Robbia, Companhia Limitada, e depois com a porcelana azul e branca chinesa, que nós projetamos de uma maneira perfeitamente espantosa, não é? Que ainda hoje é estranho, quer dizer, é engraçado como eu encontro nas costas da China, como nós agora recuperamos em escavações arqueológicas, pratos portugueses de faiança azul e branca que copiam os chineses. E atenção, e copiam mal, porque eram de série, não é? Enquanto os chineses é de um preciosismo, é porcelana, os nossos são faiança, que se partem, etc. Mas a gente consegue exportar para a China, o que é verdadeiramente espantoso, não é? É de facto, enfim, é fantástico, é a capacidade que nós temos às vezes de introduzir nesses materiais todos. Se alguma coisa de facto grandiosa nós fizemos foi, nos finais do 17, princípios do 18, a saga dos azulejos, porque reparem que elas podem subir pela parede inteira, dar a volta pelo teto, como em Almancil, etc., dar a volta, preencher tetos, criam ilusões de óptica, criam cortejos, criam janelas, alteram totalmente a visão da arquitetura, que é de facto a grande qualidade que nós trouxemos para as artes decorativas. Parabéns. Agora, e parabéns pela questão. Amanhã vai ser um almoço divertidíssimo. Vou almoçar com o meu irmão e a discussão é que, como sempre, são os palácios, as entradas e as coisas todas, e isto vai ser uma questão de discussão enorme amanhã. Eu creio que os azulejos do Conde de São Lourenço, do palácio, que também estava ali na área do Restelo e que estão no Museu Nacional de Arte Antiga, devem ser 10 a 20 anos anteriores a estes. Acho que são ligeiramente anteriores, este segundo o José Meco, não é? Que é a pessoa que nós seguimos agora, andamos sempre atrás do José Meco para discutir com ele estas coisas. Logo é anterior aos azulejos da Bahia. Obrigado. Obrigado, Rui Carita. Zé Norton, não sei se quer dizer alguma coisa ainda. Dizer que foi uma belíssima oportunidade. Olá, Pedro. Eu gostava de dizer qualquer coisa. Já passo a palavra. Belíssima oportunidade para conhecer o professor Carita e agradeço-lhe muito a forma como abordou o assunto e que preencheu as lacunas daquilo que eu disse em relação aos azulejos. Obviamente me esqueci da azulejaria italiana, até falei nela, mas esqueci-me. E de facto não é muçulmanos, mas islâmica. Tem toda a razão, gostei muito de o conhecer. Sim, senhora. Pedro. É o problema da gente trabalhar hoje com os Emirados Árabes, há um certo cuidado.
Pedro Avilés, última questão, queria última dar os meus- intervenção. Queria dar os meus parabéns ao Zé Norton e agradecer esta muito interessante palestra que nos fez, de fazermos ler a história através de uma série de azulejos, interpretando o seguimento de uns e para os outros. Foi realmente interessantíssimo. Só queria acrescentar uma coisa a uma pergunta que fizeram sobre a origem dos azulejos. Hoje em dia, a escola principal, aliás, reproduzida no Museu do Azulejo, que existe hoje em dia em Portugal, em Estremoz, e que eu recomendo todos os nossos amigos brasileiros que vierem a Portugal, se tiverem a oportunidade de visitar, é um museu extraordinariamente interessante e que nos fala exatamente da origem das várias correntes que houve sobre a evolução do azulejo. Mas o mais interessante para mim, que eu queria acrescentar, é que antes dos muçulmanos, o azulejo vem da Pérsia, portanto ainda anterior aos muçulmanos, ainda anterior a esse período. Portanto, a origem do aparecimento deste tipo de arte decorativa começa na Pérsia, depois desce para baixo para os países árabes, que depois o trazem para o sul de Espanha. Em Espanha existe depois esta corrente portuguesa. O nosso comércio com a Holanda leva-nos a levar à Flandres a fabricação de azulejos. Os holandeses trazem uma qualidade de desenho que na altura devemos dizer que é talvez pictorialmente superior a outras, porque é muito mais autêntico e muito mais perfeito animalmente e humanamente, mas que depois não tem uma criatividade como vai ter a continuação do azulejo em Portugal e em Espanha. Em Espanha também se fica por uma evolução mais decorativa, mas não tanto de representação humana, etc., como aconteceu em Portugal, e em Portugal depois o princípio de decorar os palácios, as casas e os sítios públicos por azulejos com razões e com desejos humanos que evidentemente os muçulmanos não faziam, porque para eles não se podia representar a figura humana. Portanto, de uma maneira geral, o azulejo nas zonas islâmicas fica sempre em termos geométricos, mas com uma diferença em relação aos outros todos, é que utilizam a dimensão do azulejo não é liso, é um desenho com superfície, com volume que sai para fora da face do azulejo. Isso aí é que imediatamente, quando vemos azulejos desses, sabemos imediatamente que são azulejos de muçulmanos ou da corrente que se desenvolveu em Espanha. Eu só gostava de acrescentar isso, porque acho que era interessante termos esta ideia de onde é que vem a ideia do azulejo, das correntes que se desenvolveram, mas realmente como o Zé Norton e o Rui Carita nos disseram, depois a explosão deste trabalho decorativo em Portugal foi enorme e muito mais importante que a evolução dos outros. Mais uma vez, Zé Norton, parabéns e obrigado por esta magnífica palestra. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Não sei se o Zé Norton ainda quer dizer umas últimas palavras. Não, só fico muito agradecido pelas palavras de todos. Muito obrigado, muito obrigado. Não, obrigado nós pela partilha de conhecimento e pela partilha destes magníficos azulejos que estão em São Salvador da Bahia. E passava então, agradeço muito mais ao Zé Norton esta partilha de conhecimento, e passava a palavra então ao César, que nos vai apresentar o palestrante da próxima tertúlia daqui a 15 dias. Muito obrigado, Zé, muito obrigado por tudo. Bom, eu agradeço ao Zé Norton também, só lembrando que todas as indicações e links que ao longo da fala do Zé Norton foram colocadas, pelo Rui principalmente, no chat, vão estar na descrição do vídeo quando este for para o YouTube, tá? Então, vocês têm não só o vídeo com a palestra do Zé Norton, mas também todas as indicações possíveis, e mais algumas que o Zé Norton queira me passar. Eu sei que o Rui já passou o blog dele e tal, mas se tiver mais informações, me coloque lá, que a gente faz uma espécie de compilação e disponibiliza ali. Bom, daqui a 15 dias, a gente volta a ter um arquiteto fazendo sua comunicação. Quem vai falar com a gente vai ser o arquiteto urbanista Marcelo Brito.
O Marcelo, que volta e meia está presente nas nossas tertúlias, ele é formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização em gestão pública, restauração de patrimônio e cooperação cultural. Ele é doutor em gestão urbana pela Universidade Politécnica da Catalunha, na Espanha, e também tem um pós-doutoramento na Universidade Complutense de Madrid, em 2007, onde ele desenvolveu um projeto de pesquisa, de investigação sobre patrimônio, turismo e desenvolvimento, que foi premiado internacionalmente. Ele iniciou sua vida profissional em Olinda, Pernambuco, na Fundação Centro de Preservação de Sítios Históricos de Olinda, quando participou da formulação do projeto piloto de Olinda, de 84 a 86, voltado à recuperação e à revitalização de seus sítios históricos. Ele depois passa a integrar o quadro do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, de 1987 até 2021, até recentemente, e lá exerceu várias funções técnicas e gerenciais no campo da preservação do patrimônio cultural brasileiro. Dentre elas, ele foi assessor de planejamento, superintendente do IPHAN para o Centro-Oeste do Brasil, coordenador nacional do Programa de Reabilitação Urbana de Sítios Históricos, diretor interino do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização, chefe do Gabinete da Presidência, assessor de direção do Departamento Patrimônio Imaterial, assessor de Relações Internacionais, diretor do Departamento de Cooperação e Fomento e substituto do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização, diretor substituto, desculpe. Atualmente, ele não está mais no IPHAN, ele é diretor e responsável técnico da Patrimonium e Urbis, uma empresa de consultoria e serviços técnicos especializados em arquitetura, urbanismo, patrimônio e turismo. Bom, com essa bagagem, com esse estofo, o Marcelo vai nos falar sobre o quê? Ele vai abordar o tema da questão da gestão do patrimônio, levando em conta como referência algumas iniciativas produzidas em Portugal e no Brasil que sinalizam e fortalecem caminhos que precisam ser adotados e intensificados na atualidade para valorizar esse patrimônio cultural. Então, o tema da palestra é Estratégias para a Capacitação Local em Gestão de Patrimônio Cultural. É isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Daqui a 15 dias a gente está de volta na semana. Tem vídeo no YouTube. Por favor, sigam-nos, divulguem para a gente aumentar essa presença. Um bom fim de semana a todos. Boa quinzena. Zé Norton, muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado ao Zé Norton. E César, incluí também agora um link para o Museu Berardo em Estremoz, que são 800 anos da história do azulejo. Muito bom. Está anotado aqui. A gente vai colocar lá depois. Abraço a todos. Um grande abraço. Boa noite a todos. Um grande abraço, muito boa noite a todos. Parabéns mais uma vez. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Portugal, quer no Brasil. Deus, Rui. Obrigado. Muito boa noite, muito obrigado pela vossa presença. Até daqui a 15 dias.